Paz de Deus para todos vocês, obreiros queridos. Quero explicar algo muito químico para vocês, que tem destruído muita fé. Eu vi isso acabar, as pessoas seguirem esse caminho. Por isso que eu sempre falo, jejua para que a tua fé apareça. Quando você jejua, a tua fé aparece. E muitas pessoas jejuam e acabam abandonando a fé. Por quê? Porque ele realmente vê que não acredita em nada e acaba pegando outro caminho. É um perigo também jejuar, né? Mas os crentes são muito químicos hoje, sempre foram, né? Por isso que Jesus colocou o jejum. Mas tem que ter o novo nascimento para jejuar, para funcionar. Amém? O jejum para o cristão, porque o cristão tem o novo nascimento, ele faz uma lapidação. Ele faz o cristão acionar. Ele tem um monte de botão dentro do cérebro dele, um monte de porta. Ele abre todas, porque ele é crente. Ele só tem que abrir uma, porque só uma que Deus está. Amém? O resto é para ele trabalhar aqui na Terra, para contato do sistema humano da Terra, o sistema normal da Terra. Ter contato com o mundo. E só tem um que tem contato com Deus. E muitas vezes ele faz tudo de uma vez só, esse contato com Deus, com o mundo, e não deixa de ter contato com Deus. Mas também não manifesta o poder de Deus para destruir a carne. E quando ele aprende a entrar nessa porta, pelo jejum, as coisas acontecem. Então, como saber se eu ando por fé ou por vista, né? Como saber que a minha fé não é nada mais do que as mulheres, né? Uma ação hormonal das mulheres, né? Que é a ocitocina, o hormônio ocitocina. Ou uma ação hormonal dos homens, testosterona. Tanto testosterona quanto ocitocina, quando é alto, por exemplo, eles influenciam muito nos neurotransmissores chamados endorfina e na dopamina. Eles aceleram o processo, né? Então, o ser humano tem 4 ações químicas dominantes dele e que muitas vezes confunde a fé e, ao mesmo tempo, apaga a fé, né? Que é a ocitocina na mulher, testosterona no homem, e ambos ligados à endorfina e à dopamina. O neurotransmissor chamado endorfina, ele é o cara que trabalha junto com a dopamina. Tipo assim, vamos caçar. A endorfina, a dopamina corre atrás da caça. É o ato, aquela alegria, né? E quando você pega a caça, vai comer, aí, quando está comendo, é a endorfina. Quando está caçando, é a dopamina. A dopamina corre atrás dos prazeres. Mas ter prazer, as pessoas confundem. Não é a dopamina, é a endorfina que tem o prazer. A dopamina é aquela que corre atrás, com toda veemência. O cara que é ligado, viciado em droga, né? Ele está com aquela força correndo atrás da droga, para a endorfina. O ato de correr atrás, fazer loucura, porque é um viciado, por exemplo, em açúcar, a mulher vai lá comer chocolate, o homem vai lá comer chocolate da noite, aquela vontade, aquilo é dopamina. Quando come, é endorfina, né? O prazer, o momento que tem o prazer é endorfina. Eu estou explicando uma aula de química básica aqui para você, de qualquer quarta, quinta série, tá? Então, o que você tem que entender, pelo menos da minha época, né? O que você tem que entender dessas coisas? Quase nada não, tem que entender. O que eu quero dizer, outras palavras mais simples, que você tem desejo em você, e motivações que geram sentimentos e ações, só isso, erradas. E tem sentimentos e ações certas. Mas quando se trata de Deus, tanto a errada quanto a certa, motivada hormonalmente falando, estão erradas praticamente, né? Então é um problema. O que eu quero dizer é que muito crente é alegre porque toma suco. Ele é cheio do espírito porque come chocolate. Vai para a igreja todo alegre, entusiasmado, porque comeu uma boa refeição. Comeu um monte de bolo, um monte de pão e vai todo alegre. Muitos até dormem, outros ficam lá. Eita Deus, estou cheio, oh, glória! Mas é tudo uma ação hormonal. Ou um neurotransmissor, uma ação do corpo, química.
Não é verdade? Por isso que a gente falava para os crentes, fica, no mínimo, antes de ir para o culto, no mínimo, fica 3 horas, mas o certo é 6 horas antes de ir para o culto, sem comida. Por quê? Para que os hormônios não venham interferir na pregação. Para que os neurotransmissores não venham interferir, de maneira científica eu estou falando, mas de maneira lá arcaica, lá 2.000 anos atrás, para que a carne não venha interferir. Para que os desejos, ações carnais não venham interferir. E a melhor maneira de você verificar isso na tua vida é você fazer jejum. Sobretudo você que é muito alegrinho, toma decisões baseadas em hormônio, em neurotransmissores. Elas são perigosas. Por quê? Porque se a tua mente é muito incrédula, você tem que quebrar essa incredulidade. Esses neurotransmissores vão te levar para o caminho errado. Esses hormônios vão te levar para o caminho errado. O cara que faz muita musculação, o cara que exerce muito testosterona, ele tem uma convicção muito diferente das outras pessoas. É óbvio isso. Aquilo que ele acredita é aquilo que ele acredita. Mas se ele está acreditando em algo errado, aí é um problema. Aquela mulher que malha pra caramba, levanta sobretudo, faz muito agachamento, ela é cheia de ocitocina. Ocitocina nela, ela faz com que o quê? Ela cria uma segurança falsa. E às vezes a convicção de fé dela está errada. Mas ela segue a sensação dela, ela acha que está tudo legal. Vocês estão me entendendo? E tudo está ligado à endorfina e à dopamina. E se ela acredita que aquilo é certo, a dopamina está provando aquilo. E a endorfina confirma. Tudo cai, e às vezes está errada. Por exemplo, muitas pessoas confundem, é difícil a pregação dele. O Paul Washer, ele é um grande pregador, calvinista, claro, tradicional, não acredita na ação dos dons do Espírito hoje, não acredita nada disso, mas prega muito libertação do pecado. Mas a pregação dele é muito difícil de entender. Ela é complicada. Ela acaba que as pessoas entendem que você tem que usar força própria para largar o pecado. A pessoa ouve a mensagem dela, acha que nem salva ela é. Mas isso conduz, ela ativa nela a força própria, ativa nela a testosterona no homem e ativa a ocitocina na mulher. E, consequentemente, a dopamina e a endorfina. Para ela buscar uma ação interior dela, da força dela, ela atua na dopamina para que ela possa ter um resultado químico dentro dela, para que a endorfina fique satisfeita na atitude mental dela. O próprio corpo fazendo isso, numa ação emocional, como consequência alimentar. É lógico, tudo está ligado ao alimento. Se a pessoa ela comeu, ela tem esses hormônios atuando nela. Só que os hormônios, quando você come uma comida, o que é a consequência? Vai ser sempre emocional. Sempre vai ser emocional. Então, o que vai acontecer? Aí você usa a força dos hormônios interior em você para cumprir o mandamento. Aí você ativa um dos 4 pecados lá que Deus condenou, que é a autossuficiência. Que é o pecado da alma, da força ao mal. Que é o pecado que Adão fez lá, uma roupinha dele, que é o pecado psicológico, da psicologia, que é o pecado emocional. A autossuficiência, ela cobre os 3 outros pecados com maior força. Por quê? Porque ela faz algo a qual você fica preenchido na sua alma com uma atitude tua, chamada estoicismo. E você se sente bem por isso. Mas a maior prova disso, é interessante, é a ação espiritual. O sobrenatural. Essas mesmas pessoas, por exemplo, como que você prova isso? Você senta com um cidadão e pergunta para si mesmo sobre o que a oração em língua faz. Literalmente com convicção. Ele explica certinho ou não explica. Se ele usa autossuficiência, ele não acredita na oração em língua. Então ele vai usar o quê? O argumento dele vai ser um argumento científico, porque o que o testosterona, a ocitocina opera no homem? É o hormônio da razão. Ele atua
trazendo razão, trabalha junto com os neurônios, com os neurotransmissores, com os neurônios da razão, da força própria. Então não tem como, é um pecado enraizado no homem, não tem como ele acreditar em oração em língua. Não tem como ele acreditar no sobrenatural. E por fim, ele nem acredita na volta de Cristo, ele quer acreditar. Então é fácil ver a pessoa se ela realmente acredita. Não é difícil para uma pessoa como eu, que foi amadurecida pelo Espírito e ensinada pelo Espírito. É fácil eu conversar e ver. Ou você agora, para você ver você mesmo no espelho. Então, quando se trata de pecado hormonal, a ação do corpo, do neurotransmissores, como ele atua, não é difícil encontrar o cara se vê quem ele realmente é. Ele se olha no espelho da verdade, que é a palavra de Deus, a qual estou expressando agora, e ele vê realmente se ele acredita ou não em Deus. E por isso que o jejum mostra essa realidade para o crente que nasceu de novo. Ele mostra como que a fé dele está fraca, é pequena, e aonde ele tem que trabalhar. Então, ele não tem energia, por exemplo, para dar um glória a Deus que está de jejum. Você viu? Então, ele não tem ação neuroquímica. Aí que o espírito começa a reagir. O espírito ultrapassa a alma, e se ele está no jejum 3, 4 dias, e quando o pastor fala algo verdadeiro, e ele sente como se ele tivesse um neurotransmissor atuando nele, ou como fosse um pico de ocitocina na mulher, ou um pico de testosterona no homem, e ele sente aquele poder, aquela alegria imensa, o corpo arrepiar e tudo, aqueles negócios gostosos, realmente uma ação espiritual, que o Espírito Santo ultrapassou os neurônios, ele influenciou os neurônios, é uma influência totalmente espiritual. Não é uma ação, não é uma de neurotransmissor. Já foi comprovado isso. Não é uma ação de testosterona, já foi comprovado isso. O corpo, já foi, Peter Wagner, se não me engano, fez uma experiência, ou ele acompanhou uma experiência até no cérebro do homem. Essas faculdades, na hora da ação do espírito, ainda que ele sinta no corpo alegria, arrepio, que ele sente o jogo de futebol, os neurônios ficam doidos lá em cima. Mas quando está no espírito, ele sente tudo isso igual, mas o corpo não vê, não sente. Porque é uma realidade espiritual. O corpo está sentindo, você está entendendo? Mas nenhum sistema pega. A alegria dele é uma alegria do espírito. Por isso Jesus falou do interior. Não pode ser do exterior. Aí que Jesus Cristo dá uma das maiores revelações da Bíblia, em João 4. Lá tem muita revelação, mas uma das mais poderosas é que a ação da alegria, da satisfação do prazer, não está ligada à dopamina, não está ligada à endorfina, nem à ação testosterona ou ocitocina. Ela está ligada à presença de Deus. É muito diferente. Ela está ligada ao poder de Deus, a alegria que vem do Espírito para o corpo. E não é o corpo para o Espírito, é o contrário. E é totalmente irrelevante, ou seja, o que produz não é comida, alimento, não é resultado químico do corpo, mas sim um resultado do Espírito. E é isso que vocês têm que entender. Por quê? Porque o Paul Washer pregava uma verdade, as pessoas usavam o próprio corpo para criar uma roupinha, e assim aconteceu com 2 pastores meus. Eu tinha 2 pastores, eu era responsável dos 2, fui colocado acima até. Os 2, um ficou com ciúme por causa da igreja lá do Espírito Santo, a que dominava o Brasil, do Evangelho Pleno. Ficou magoado por essa posição, o Valber, porque eu ocupei um lugar acima dele. E, ao mesmo tempo, o pastor Paulo, ele já era meu discípulo na época, e eles amavam o Paul Washer, seguiam a ideia do Paul Washer, etc. Né? E que é um homem de Deus. Mas eu vi que eles pegaram, na época, o caminho do estoicismo, da força própria. Os 2 acabam seguindo esse cara demais, o Paul Washer, ao ponto deles pegarem e falarem assim, falaram que eu não estava mais iluminado. Eu perdi não estar iluminado pelo Evangelho como Paulo estava na época e como o Valber estava na época.
E isso não tem poder para vencer, resolver o problema. O que isso mostra? Isso tirou, eles começaram a parar de crer no sobrenatural de Deus. Começaram a descrer no propósito da oração em língua. Começaram a descrer no propósito total de Deus na ação espiritual. As coisas ficou mais científica, mais natural. O campo dos milagres de Deus começou a desaparecer da vida deles, ao ponto de sumir, ficar seco. No final de tudo, o pastor Paulo saiu da igreja, dividiu a igreja junto com o Valber, afundou, brigando com o ministério, por causa disso separamos tudo do ministério, ficou uma separação no ministério, tive que depois, por consequência disso também, separei da igreja o pastor Show, Devião Show por causa dessas coisas, e acabou no final de tudo, ele ficando com a igreja, com o Valber, e acabou que o Valber escorregou no pecado feio, de adultério, foi pego, não vou explicar como que ele foi pego, com qual tipo de adultério, como aconteceu, foi muito triste, e acabou que ele tinha acabado de casar, foi excluído, expulso da igreja, pelo próprio Paulo, meu Deus, ele virou pastor do pastor Paulo, foram trabalhar junto da igreja, o pastor Paulo subordinado a ele, o pastor Paulo tirou ele com toda a veemência, como fosse, tivesse certo plenamente, mas não estava. Ficaram cegos todo mundo, porque começaram a caminhar pelo lado científico, humano, começaram a seguir uma ideia científica, não uma ideia espiritual, não um respeito por um Deus que existe, mas Deus ficou natural para eles, começou a ficar natural. E é isso que acontece, a carne começa a dominar. Quando você começa a pegar um caminho mais natural, a carne começa a dominar. Quando a tua mente começa a pegar um caminho mais científico, explicativo para tudo, começa a dominar. Quando você não acredita que Deus pode trazer dinheiro do nada para você. Quando você não acredita que Deus pode, em meio às crises, abrir as portas das finanças. Quando você não acredita mais que Deus pode curar. Mas isso precisa da tua fé. Né? É fácil esses caras começar a crer, Deus opera até milagre quando quer. Ou seja, aí não tem responsabilidade nenhuma. Né? Então Deus pode fazer prodígio quando ele quiser. Alguns creem assim, dessa linha de pensamento, outros não. Mas o Paul Washer é um bom homem de Deus. O problema é que as pessoas, por ser uma mensagem difícil, as pessoas entendem muito errado e buscam um encontro pessoal consigo mesmo. E aí que você não vai mais além daquilo que você tem como experiência pessoal, consigo mesmo, com a ciência ou com a verdade de si mesmo. E aí que é o problema. Aí que nasce, aí que o pecado domina. Aí que você morre mesmo para a justiça de Deus. Em vez de crescer, morrer para o mundo. Então, como saber se eu sou espiritual? Paulo falou o segredo. Vê se você realmente está em Cristo. O que é estar em Cristo? Vê se você acredita em milagres. Deus pode fazer milagre amanhã na tua vida se você ficar doente? Você acredita que Deus pode? Você acredita que Cristo vai arrebatar a igreja? E no mundo dos ares você vai encontrar com ele? Da mesma forma, você acredita que ele pode curar? Que nem uma pessoa um dia, por exemplo, baseado nisso, orou para dente de ouro, não aconteceu, falou que dente de ouro é do diabo, e quem prega isso, e o Carlos Anaconda coloca um monte de dente de ouro na pessoa, é tudo capeta para ele. Por quê? Baseado na sua experiência. O outro orou sobre o dom de língua, Deus não deu, então é do diabo. Não entende isso. Os caras, tá entendendo? O outro buscou o Espírito Santo não veio, não existe negócio do Espírito Santo vir e encher as pessoas mais hoje. Não entendi nada disso. Eu não entendo esses caras, mano. Tudo se baseia em fatores químicos, neurotransmissores pessoais, e não na Bíblia. Então, esse caminho que eu quero que você evite, esse caminho. E tudo começa como? Quando você começa a ouvir pregadores na internet, pregar aquilo que você quer ouvir, a tua carne quer ouvir. Ou quando você começa, na época do Paulo, a ler livros, né? Então, ler livros, usar filtros para ler a Bíblia. O que é o filtro? Você pega e pega um livro e lê a Bíblia pelo livro de interpretação. E aí você começa a interpretar baseado no livro, e não baseado no Espírito Santo, diretamente na Bíblia. E esse é um fator muito destrutivo. Quando Deus criou a Bíblia, nem existia leis de interpretação, regras de interpretação de textual. Como é que então se fazia? Aí que dependia mais do Espírito ainda. Aí que era necessário mais dependência. Esses filtros, que é o grego, ou mesmo esses filtros, que é o texto, os verbos,
presente, passado, futuro, essas coisas, interpretação, como que ele é subjuntivo, ativo, essas coisas tudo, essas regras que veio, que já existiam, eles tropeçaram nisso, Deus que criou, eles só tropeçaram que estavam lá. Está entendendo? Não é que veio as regras e veio essas palavras. As palavras estavam lá, por isso as regras se manifestaram. É diferente. Não é que eles estão errados também. Mas quando eu baseio a minha interpretação primária, usando o filtro do português, do grego, da linguagem primária, e não usar o Espírito Santo para interpretar, aí acabou. Aí você vai ter uma gnose. Aí você vai ter problema. Você entendeu? É necessário, mas com o Espírito Santo. Mas não é porque não tinha essas revelações, o homem não tinha tropeçado, não tinha entendido essas coisas, essas gramáticas, não sabia o que era a gramática em si, não sabia separar um livro do outro, só aí que precisa mais do Espírito Santo. Na verdade, eu acredito hoje plenamente, perdoe-me, eu nem acredito, é uma verdade, eu acredito como pessoa, sobre esse texto, né? Sobre a Bíblia, eu creio na palavra e acabou. Agora, sobre essa verdade que eu vou falar agora, eu acredito particularmente, né, que um dos motivos do Espírito Santo não revelar-se profundamente à humanidade é o ser humano saber a regra de gramática. Porque ele acha que essa regra de gramática não precisa do Espírito Santo. E é aí que está enganado. Então, esse é um problema, né? Então, só quero que você entenda isso. Eu não quero que você siga testosterona, irmão e irmã. Não quero que você siga ocitocina, teu hormônio, para falar se está na fé, no espírito ou não. Aquele hormônio altíssimo que leva à manifestação da dopamina, da endorfina, ao ponto de falar assim: eis que eu sou Deus, e eu falo contigo, meu filho, porque está cheio de açúcar o corpo, ou algo parecido. Minha irmãzinha, meu irmãozinho. Eu não quero que você siga isso. Eu quero que você... Quando você for dar, você que está começando, né? Quando for dar um recado de Deus, ou quando sobre ouvir Deus, só jejuar. Jejua antes, quando vier aquele negócio para falar com o irmão, profetizar. O jejum vai mostrar realmente, vai deixar afinar se aquilo é de Deus ou não. Muitas pessoas não conseguem ouvir o Espírito, só jejuar, que ele consegue ouvir o Espírito. Amém? Um abraço para vocês, Deus abençoe. Lembre-se, o açúcar é o maior veneno atualmente dos profetas e de revelações, né, e tudo mais, das verdades da Bíblia. É o açúcar. É o maior inimigo hoje. Está vencendo o capeta. Na verdade, ele é o instrumento do diabo, né, dado para a igreja. Né, o chocolate, né, aquele bem... Não o chocolate em si, o açúcar no chocolate que é o veneno. Né? Então, ele é o instrumento. E aí você não percebe que ele usa isso para te bloquear, para te usar. Crente que come muito açúcar chega a falar assim para mim, sabe o que eles falam para mim? Não é só você que tem a verdade, outros falam assim para mim. A Bíblia, Deus não precisa da Bíblia, mas a Bíblia é só mais um livro para Deus. Outros falam para mim, não precisa da Bíblia porque Deus fala diretamente comigo. Meu Deus, eita Deus. Cada loucura, mano, cada loucura. Mas tudo bem. E outros seguem a Bíblia, não acreditam que o Espírito Santo mais opere na vida. Acredita no mundo de ficção, parece ele só. Deus só faz coisa no passado. Mais um abraço. Olha, se você não teve experiência, buscou uma experiência, não teve, não desista. Continua até ter. Se você não teve um resultado orando em língua, continua orando. Se você não teve resultado jejuando, continue a jejuar. Se você não teve resultado lendo a Bíblia, continue. Não faça doutrinas, porque tudo que eu falei aqui, as falsas doutrinas, se manifestaram pela força própria, pela manifestação do auto-amor, do amor próprio, baseado numa ação hormonal de frustração, desses pontos que eu acabei de falar aqui. Muitos leram a Bíblia para ter um encontro, não tiveram, criaram uma religião, uma fé, uma doutrina, uma filosofia dentro da igreja, teologicamente falando, no passado. Outros tentaram jejuar, criaram também, porque não conseguiram resultado no jejum. E outros pegaram, vamos dizer assim, buscaram orando em língua, ou buscar ser cheio do Espírito, não foram e criaram uma doutrina. Se você pesquisar na história, todas as grandes religiões, tradicionais sobretudo, foram resultado do que eu acabei de falar. Interessante, muito interessante. As falsas doutrinas dentro das igrejas, e até mesmo as igrejas apócrifas, vamos dizer assim, as do diabo, né?
Nasceram da frustração, da oração, da meditação na palavra e do jejum. Interessante. O homem não creu o suficiente, não ficou na presença suficiente. Um dia eu entrei na presença de Deus e eu falei, eu só saio daqui ou vivo ou morto. Se eu morrer, é porque tudo que eu creio na Bíblia, tudo está na Bíblia, eu falava, eu creio, tudo está na Bíblia que eu creio, a maneira que eu creio está totalmente errada e Deus não existe. Acabou que quando Deus se manifestou na minha vida, eu ouvi a voz dele, o Espírito Santo falou comigo, eu não creio mais na Bíblia. Eu creio dessa forma, eu creio desse jeito que eu criei naquele momento. Eu creio dessa maneira. Acabou aquilo. Porque acabou a acusação na minha mente. Acabou aquela acusação. Porque quando você fala, eu creio assim, é que a mente fala, você está errado nesse ponto. No inconsciente, você não tem convicção daquilo. Né? Então, a não ser que for uma coisa particular, você pode falar, porque aí é tua. Né? Então, como Paulo falou, eu penso eu que tenho espírito, meu conselho é esse. Aí é uma coisa particular. Mas quando se trata da mentalidade revelada de Deus, eu não creio assim, porque seria minha exegese. Né? Eu acredito na palavra, eu creio na palavra. Ela diz assim. Eu não creio assim na Bíblia. Eu não interpreto a Bíblia, eu não creio em exegese. Eu não tenho meu pensamento, minha ideia, minha interpretação. Né? Que nem as pessoas criaram hoje. Né? Então, eles criam uma ideia de Deus, eles seguem, chamam relativismo moral, e a partir do pensamento do ser humano. Um relativismo da Bíblia é meu pensamento sobre a Bíblia, que nada mais é que minha exegese, minha interpretação da Bíblia. Então, naquele momento, depois de um período de muita dor e morte, enfrentei a morte, estava morrendo, então vi um monte de demônio vindo sobre minha vida ainda. Naquele momento, se foi esquizofrenia ou não, as pessoas falam que foi, o problema é deles, mas eu sei que foi o mundo espiritual. Naquele momento que eu estava morrendo, um monte de demônio me cercou e começou a rir, e eu comecei a cair num buraco, no rei do mundo, um buraco grande, e eu ouvi uma voz, e Deus disse, eis, eu te dei autoridade, eu não vou usá-la, você que tem que usá-la. E aí eu repreendi os capetas que caíram por terra. Estava morrendo de pneumonia, fui curado na hora pelo poder de Deus. Meus pulmões estavam tudo perfurados, não tinha o que fazer. Eu fugi do hospital, para você ter ideia. Então, fugi e não conseguia andar. Foi tão triste chegar no meu destino. Então, tudo tinha gosto de pulso. Era horrível essa época. Foi 1997. Em julho de 1997. E Deus me curou. Me trouxe a vida. E não foi a primeira vez, não. Depois teve outras vezes que Deus operou. Naquele momento acabou minha interpretação, minhas ideias do que eu cria na Bíblia. O pensamento da Bíblia, eu penso assim, eu creio assim. Manifestou-se, eu creio na palavra. Porque a Bíblia já está manifestada. Está lá o texto. Eu só não sigo porque eu não creio. Eu só não sigo o ser humano, estou dizendo. Porque ele, daquela forma, porque ele não tem experiência. Porque a fé, Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu vou colocar até aí, a fé é um resultado, é uma prova, é um resultado quando você segue a Deus. A fé é um conhecimento a qual gera resultados. É comprovado resultado na tua vida. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é dessa forma. É uma certeza plena. E quando você tem essa certeza plena, o poder de Deus opera na sua vida e você tem o resultado, você tem a prova. Você tem a prova. Você tem a prova. É isso que Hebreus está falando. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Em outras palavras, a certeza lá que é um suporte. Não adianta eu ter a fé e não colocar no lugar certo. Mas quando eu tenho a fé e coloco no lugar certo, ela prova. É manifestada a prova disso tudo. E são três coisas lá. Prova, certeza e fé. Está entendendo? Então, quando você junta as três, você entende que a palavra grega para colocar certeza lá, ela significa um apoio. Então, não adianta eu ter fé e não tiver um apoio, não tiver na palavra. Em outras palavras, a doutrina tem que estar certa e a fé também. Então, a minha certeza tem que ser colocada no lugar certo. E quando eu a coloco, gera prova, resultado. Isso está escrito em Hebreus 11:1.
Então, é o que você tem que entender. E se você não tem esse resultado pessoal, essa experiência com Deus pessoal, então eu aconselho você buscar. Amém? E pense no que eu falei.